Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 19 de outubro de 2025, 29º domingo do tempo comum. Confiantes dirigimos nossa oração perseverante a Deus, ela é o oxigênio de nossa vida de fé. O Senhor inclina seu ouvido para nos escutar e se dispõe a atender às nossas súplicas, fazendo justiça aos injustiçados, a exemplo do que fez com a viúva persistente. Nesse Dia Mundial das Missões, somos convidados a ser missionários de esperança entre os povos, recordando que na evangelização caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missionária. A palavra de Deus, fonte de sabedoria, nos motiva a erguer as mãos para o céu, pois o Senhor não deixa de ouvir a oração sincera e perseverante. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. Oração e trabalho são dois aspectos que andam de mãos dadas. Com a ajuda da oração de Moisés, Josué vence os inimigos. A oração não deve nos acomodar, mas nos auxilia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nem sempre conseguimos superar os desafios com as próprias forças. A invocação a Deus é importantíssima. A segunda leitura de 2 Timóteo 3,14 a 4:2. A Sagrada Escritura aponta o caminho do cristão, alimenta sua fé, revela a vontade de Deus e previne contra os perigos. É dever de todo cristão proclamar a palavra de Deus sem medo e sem adocicá-la. Ela é útil para ensinar, corrigir e educar na justiça, sempre em defesa da vida. O Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8. Se até um juiz sem escrúpulos acaba cedendo ao pedido insistente de uma pobre mulher, muito mais Deus atenderá seus filhos e filhas que o invocam com constância, fé e confiança. A viúva é o símbolo de pessoas desprezadas, pobres e marginalizadas. Deus intervém no momento oportuno e de maneira nem sempre imaginada. Queridos irmãos, nós precisamos ser uma comunidade orante. Na Bíblia, há 3 categorias de pessoas às quais a comunidade de fé tem obrigação de dispensar todos os cuidados necessários. Primeiro as viúvas, depois os órfãos e em terceiro os estrangeiros. Essas categorias hoje representam as pessoas mais fragilizadas da sociedade. Por elas, Deus faz a opção preferencial. A parábola do juiz e da viúva que Jesus conta aos discípulos, Lucas 18, de 1 a 8, expressa 3 mundos. Uma viúva injustiçada, um juiz que não teme a Deus, nem respeita as pessoas, e alguém que faz injustiça à viúva. O pedido insistente da viúva é para que o juiz faça justiça contra o adversário dela. De todos os lados, a viúva é a parte mais frágil e indefesa da história. O escritor sagrado não revela qual injustiça ela padece. Podemos imaginar quanto a viúva sofria. Apesar do sofrimento, ela tem uma força de resistência. Isso nos recorda o que Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. O pobre na Bíblia, além do sentido de pobreza social, significa aquele que vive encurvado, numa situação tão difícil que não consegue se erguer. Dizer bem-aventurado é o mesmo que dizer levanta-te, erga-se, siga adiante. É isso que a viúva faz, ela não se deixa dobrar. A viúva é o exemplo de como a comunidade cristã deve ser. Uma comunidade corajosa que clama dia e noite e não compactua com a injustiça. De nada adiantaria uma igreja lotada de pessoas louvando aos gritos a Deus se não se importasse com quem é injustiçado. De nada adiantaria uma igreja feita apenas a liturgias frias e pomposas, com eventos grandiosos, se não se importasse com uma mãe enlutada, com as mulheres vítimas de violência, com a criança ferida, com o jovem desesperado, com o doente sem atendimento, com o pobre ao relento. Que nossa comunidade reze dia e noite para que a justiça aconteça. Nesse Dia Mundial das Missões, renovemos a fé própria de missionários de esperança entre os povos para que sejamos semelhantes a Cristo, solidário com todos, especialmente com os mais fragilizados. Meus irmãos, a oração é vida humana plenamente realizada. É comunhão com o Filho e com o Pai que nos coloca em comunhão com a criação como dom e com os outros como irmãos. Por isso é necessário orar sempre. Sem, porém, desanimar, se Deus parece surdo em nos escutar, é necessário ter a fé. A fé é a primeira característica do amor. Não é importante o que Deus nos dá, importante é o que nós estejamos com Ele e confiemos nele. Este é o verdadeiro fruto da oração que nos torna filhos de Deus e irmãos entre os irmãos.
Por isso, Jesus hoje fala a seus discípulos, a todos e não apenas a alguns, sobre a necessidade de orar sempre sem nunca desistir. Mas pode se objetar, mas como faço? Não vivo em um convento, não tenho muito tempo para rezar? Talvez uma prática espiritual sábia possa vir em auxílio desta dificuldade que é verdadeira, que hoje está um pouco esquecida, que os nossos idosos, especialmente as nossas avós, conhecem bem, a das chamadas jaculatórias. Orações jaculatórias. O nome está um pouco desatualizado, mas a substância é boa. Do que se trata? Jaculatórias são orações muito curtas, fáceis de memorizar, que podemos repetir frequentemente durante o dia, no decorrer de várias atividades, para ficarmos sintonizados com o Senhor. Tomemos alguns exemplos. Assim que acordamos, podemos dizer: Senhor, agradeço-te e ofereço-te este dia. Esta é uma breve oração. Depois, antes de uma atividade, podemos repetir: Vem, Espírito Santo. E entre uma coisa e outra, podemos rezar: Jesus, eu confio em ti. Jesus, amo-te. Pequenas orações, mas que nos mantêm em contato com o Senhor. Quantas vezes enviamos pequenas mensagens a pessoas que amamos? Façamo-lo também com o Senhor para que o coração permaneça ligado a Ele. E não nos esqueçamos de ler as suas respostas. O Senhor responde sempre. Onde as encontramos? No Evangelho, que deve estar sempre à mão para ser aberto algumas vezes durante o dia, para receber uma palavra de vida dirigida a nós. Que a Virgem Maria, Senhora do Rosário, neste mês das missões, fiel na escuta, nos ensine a arte de rezar sempre, sem nos cansar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus.